Por que Itachi decidiu destruir o próprio clã Uchiha? A resposta começa em um dilema político quase impossível. O clã Uchiha estava planejando um golpe de estado contra Konoha. Se o plano fosse executado, a vila poderia mergulhar em uma guerra civil devastadora entre ninjas da mesma terra. Platão discute problemas políticos desse tipo em A República, no livro 4, quando reflete sobre o bem da cidade acima dos interesses individuais. O bem da cidade deve estar acima do interesse de qualquer indivíduo. A ideia por trás dessa frase é que, quando a sobrevivência de toda uma comunidade está em jogo, decisões individuais podem precisar ser sacrificadas para preservar a ordem coletiva. Foi exatamente assim que Itachi enxergou a situação. Para ele, impedir a guerra civil em Konoha era mais importante do que preservar o próprio clã Uchiha. Por que Itachi aceitou viver como traidor diante de Konoha? Depois do massacre, Itachi poderia ter revelado a verdade. Poderia ter explicado que sua ação foi parte de uma decisão política da liderança da vila. Mas ele escolheu permanecer em silêncio. Sócrates discute esse tipo de dilema moral no diálogo Criton, quando afirma que a justiça verdadeira não depende da opinião das pessoas. Não devemos responder à injustiça com outra injustiça. A interpretação dessa frase é que agir corretamente nem sempre significa ser reconhecido como justo. Itachi aceitou ser odiado por Konoha porque revelar a verdade poderia gerar novas tensões políticas e reabrir o conflito entre a vila e o clã Uchiha. Entre todos os membros do clã Uchiha, apenas Sasuke sobreviveu. Isso revela que mesmo no momento mais sombrio de sua vida, Itachi ainda pensava no futuro. Aristóteles discute decisões morais complexas em Ética a Nicômaco, no livro 2, quando fala sobre prudência e virtude. A virtude consiste em escolher o meio termo determinado pela razão. Isso significa que decisões morais raramente são absolutas. A sabedoria está em buscar o melhor resultado possível dentro de circunstâncias imperfeitas. Itachi não conseguiu salvar seu clã, mas tentou preservar ao menos uma esperança através de Sasuke. Por que Itachi transformou o ódio de Sasuke em combustível para sua força? Itachi sabia que o mundo ninja era brutal. Ele acreditava que Sasuke precisaria se tornar extremamente forte para sobreviver nesse ambiente. Maquiavel discute a natureza das decisões políticas duras em O Príncipe, no capítulo 17. É muito mais seguro ser temido do que amado quando se deve escolher entre um dos dois. A interpretação dessa ideia é que, em contextos políticos ou militares, muitas decisões são guiadas pela lógica da sobrevivência e da estabilidade. Itachi acreditava que o sofrimento poderia empurrar Sasuke a se tornar mais forte. Por que Itachi decidiu se infiltrar na Akatsuki? Depois de abandonar Konoha, Itachi se juntou à organização criminosa mais perigosa do mundo ninja. Mas sua presença ali tinha um objetivo. Aristóteles discute a natureza política da vida humana em A Política, no livro 1. O homem é, por natureza, um animal político. Isso significa que nossas ações sempre fazem parte de um sistema social maior. Ao entrar na Akatsuki, Itachi passou a monitorar ameaças que poderiam atingir Konoha. Por que Itachi nunca revelou a verdade sobre o massacre? Mesmo quando teve oportunidades, Itachi permaneceu em silêncio. Platão reflete sobre a diferença entre aparência e verdade em A República, no livro 2. A aparência de justiça não é a justiça verdadeira. Itachi sabia que sua reputação estava destruída, mas acreditava que preservar a paz de Konoha era mais importante. Por que Itachi continuou sendo leal a Konoha, mesmo sendo considerado o inimigo? Mesmo vivendo fora da vila, Itachi continuou protegendo Konoha. Maquiavel discute a responsabilidade do governante em O Príncipe, no capítulo 19. O príncipe deve ter como objetivo principal manter o estado seguro e estável. Itachi continuou trabalhando nas sombras para proteger sua vila. Por que Itachi nunca desenvolveu ódio contra Konoha? Depois de tudo o que aconteceu, seria natural que ele desejasse vingança. Sócrates discute a relação entre sabedoria e justiça na Apologia de Sócrates. O homem sábio não faz o mal voluntariamente.
Itachi entendia que o conflito entre o clã Uchiha e Konoha era resultado de tensões políticas complexas. Por que Itachi aceitou morrer pelas mãos de Sasuke? Quando enfrentou seu irmão, Itachi já estava gravemente doente. Ele decidiu transformar sua morte em um último ato de libertação para Sasuke. Aristóteles explica em Poética: a tragédia é a imitação de uma ação séria que desperta piedade e temor. Itachi se tornou exatamente esse tipo de personagem trágico. Por que Itachi nunca tentou recuperar sua reputação? Platão afirma em A República: o homem justo não busca parecer justo, mas ser justo. Itachi não precisava ser visto como herói. Por que Itachi confiou em Naruto? Aristóteles escreve em Ética a Nicômaco: a amizade entre homens bons é fundada na virtude. Itachi viu em Naruto alguém capaz de quebrar o ciclo de ódio. Por que Itachi acreditava que Sasuke poderia encontrar redenção? Sócrates defendia a ideia de que o erro nasce da ignorância. Ninguém faz o mal voluntariamente. Itachi acreditava que um dia Sasuke compreenderia suas decisões. Por que Itachi carregou tudo sozinho? Platão descreve em A República a figura do guardião da cidade. Os guardiões devem proteger a cidade mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Itachi assumiu esse papel silenciosamente. Por que Itachi manteve sua humanidade dentro da Akatsuki? Aristóteles escreve em Ética a Nicômaco: somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Itachi manteve seus valores mesmo vivendo entre criminosos. Por que a história de Itachi é considerada uma tragédia clássica? Aristóteles descreve na Poética: o herói trágico é aquele que cai por causa de uma decisão moral. Itachi representa exatamente esse tipo de personagem. Por que tantas pessoas se identificam com Itachi? Sócrates afirma na Apologia: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Itachi viveu refletindo profundamente sobre suas decisões. Por que o legado de Itachi continua influenciando o mundo ninja? Platão afirma em A República: as ações dos homens moldam o destino da cidade. As decisões de Itachi mudaram o curso da história ninja. O que a história de Itachi nos ensina sobre moralidade? Aristóteles afirma em Ética a Nicômaco: a virtude exige agir corretamente mesmo diante da dificuldade. Itachi escolheu carregar sozinho o peso de uma decisão impossível. E talvez esse seja o verdadeiro significado de sacrifício. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.